Finalmente, milhões de brasileiros estão podendo compartilhar de um sentimento de alegria e de justiça diante da iminência da prisão do senhor Jair Bolsonaro e todos os seus cúmplices golpistas que armaram contra a vontade do povo brasileiro, contra o Brasil, contra a nossa democracia, mas que felizmente foram derrotados e serão devidamente punidos e, finalmente, a gente vai conseguir construir no nosso país, retirá-lo da lista daqueles países que não punem os golpistas. Em 64, deputado Raymond, quando nós tivemos o início do período da ditadura empresarial militar, aquilo foi uma chaga profunda na nossa história. E, infelizmente, não foi possível, com o seu término, haver uma justiça de transição que desse a devida punição para os torturadores, para os golpistas, para aqueles que foram cúmplices e que foram responsáveis pela prisão, assassinato e tortura, colocando um sinal de igual entre os torturados e os torturadores. Mas eu creio que a nossa geração, agora, tem uma oportunidade de criar memória, verdade e justiça. E isso é um aspecto fundamental para que a cultura e a história do nosso povo possa ser galgada na verdade, para que a gente não tenha as consequências desse período nefasto ainda se expressando nas próximas gerações, como infelizmente nós temos as consequências do que foi o período da ditadura empresarial militar, ainda hoje na nossa vida, no parlamento e principalmente nas Forças Armadas. Se nós considerarmos, por exemplo, que o general Heleno, que está envolvido nessa trama golpista e que também foi denunciado pela PGR, também foi parte daquele período quando foi um dos protegidos e preferidos do general Médici. Bom, além do Bolsonaro, outros 34 foram denunciados para o Supremo Tribunal Federal, que ainda esse ano deve fazer esse julgamento, se não na primeira turma, no pleno, como alguns reivindicam, talvez para tentar criar um contraponto, porque sabem que na primeira turma vai ser por unanimidade, mas querem talvez tentar criar um contraditório publicamente para tentar simular uma outra versão de fatos que são fatos. São fatos inquestionáveis, seja porque o principal delator, Mauro Cid, que era um homem de confiança, o encarregado do Bolsonaro, nessa delação há uma série de elementos que comprovam o envolvimento de Bolsonaro e dos militares, ex-ministros, da cúpula do antigo governo, ou seja porque há provas, inclusive, de cadernos, folhas escritas à mão pelo próprio general Heleno, dizendo, entre outras coisas, que desde 2019 era consciente, era operado, havia financiamento, a disseminação da tese de que as urnas teriam sido fraudadas. O ataque ao TRS, aos TREs, ao TSE, e essa tese de que as urnas não seriam confiáveis foi orquestrada desde 2019. E a milícia digital, que foi financiada, fartamente financiada, tinha inclusive envolvimento direto dos filhos do senhor Jair Bolsonaro. Discurso esse que, inclusive, no estado de São Paulo, garantiu a cassação e a inelegibilidade da deputada Carla Zambelli, que foi uma das principais disseminadoras dessas fake news que atentaram contra a lisura do processo eleitoral. Mas não foi só isso que eles fizeram. Havia, inclusive, um plano de fuga já orquestrado pelo senhor Jair Bolsonaro, que não aconteceu porque não foi possível contestar o resultado eleitoral como eles tentaram. Além disso, o que é muito, muito grave e não pode ser esquecido, havia um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Há provas que mostram, deputado Patrus, que eles sabiam o trajeto que o Alexandre de Moraes faria no dia da posse, o lugar em que ele sentaria na posse e de que modo eles executariam esse assassinato. E o Bolsonaro não só sabia, como ele concordou com esse plano, assim como pôde editar, inclusive, a minuta golpista que foi encontrada na casa do senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Estamos falando de pessoas que estavam na cúpula do antigo governo e que, quando iam para o microfone, saudar a ditadura militar, fazer homenagens a torturadores e a golpistas, a dizer que bastava um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, ainda tinham coragem de dizer para a gente que nós estávamos inventando de que seriam golpistas. Ora bolas!
Sabiam que iam perder as eleições porque não poderia ser diferente? Como é que o povo brasileiro ia reeleger um governo que negou vacina, que botou o povo na fila do osso, que dava risada de quem estava morrendo na pandemia da Covid-19, que fez uma série de atrocidades contra o nosso próprio povo, que organizou o esquema do orçamento secreto? Sabiam que não iam poder se reeleger e tentaram orquestrar um golpe. E é risível. É risível vir aqui deputado dizer, ora, como é que ia ter golpe se não tinha uma arma e não ia ter um estilingue? Meus senhores, não era estilingue que tinha não, era o comandante da Marinha, era o general Garner que estava à frente, não era um estilingue. Tinha 2 generais, inclusive do Exército, Braga Neto e Augusto Heleno, tinha os kids pretos, aí vai dizer que não tinha arma. Vocês estão aqui pedindo anistia? Sinto muito, não é pela suposta senhora, que sei lá quantos filhos e família tem que estava aqui no dia 8 de janeiro. Vocês querem anistia, que é para salvar a pele do comandante de vocês, do principal golpista, que é o Jair Bolsonaro, que é o Braga Neto. Nas últimas semanas, inclusive, estavam tentando modificar a lei da ficha limpa para ver se conseguiam reverter a inelegibilidade. Essa tática eu tenho certeza que vocês vão rever a partir de agora, porque isso ficou muito pequeno, porque além de inelegível, que é óbvio, porque além disso atentou contra as urnas eletrônicas e está condenado pelo TSE por conta disso, agora a principal preocupação de vocês é qual? Que mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso, porque qual é a dúvida de que o STF, a partir das provas que tem, vai condenar o Bolsonaro? Claro, são resilientes. Vão tentar fazer o quê? O que estão fazendo. Convocar a manifestação, organizar a tropa para dizer que é mentira, construir narrativa e aí com a máquina de fake news, sem que as redes sejam regulamentadas, por isso viram um terreno fértil para esse monte de bobagem. Fazer a tropa bolsonarista mais fanática, repetir o discurso para ver se convencem alguém. Só que assim, esses argumentos podem até convencer os bolsonaristas mais fanáticos, mas eu duvido que convença o senhor Alexandre de Moraes. Podem tentar, façam o que vocês quiserem. E claro, a justiça não cai do céu à toa. Mas tem aqui aqueles que vão lutar até o fim para que haja sim a prisão do Bolsonaro, para que não haja nenhum tipo de anistia e para que não tentem, através dessas maracutaias de vocês, tentar puxar o tapetão daquele que precisa ser a responsabilização exemplar. Seja de militar, seja de empresário. E aqui eu queria destacar um papel que foi fundamental nesse processo, que foi de alguns principais setores do agronegócio brasileiro. Está aqui, na delação do Mauro Cid. Tem provas disso. Sabe quem é que estava financiando a possibilidade de assassinato do presidente da República, do vice, do Alexandre de Moraes? Vocês sabem quem é que estava financiando os acampamentos golpistas nos QGs, nas portas dos quartéis, que depois desaguaram aqui no 8 de janeiro, no quebra-quebra de Brasília? O agronegócio. E aí sabe do que eu me lembrei? Durante a CPI do MST, que estavam ali dizendo que era o quê? Ai, que é baderneiro, que o movimento social, que isso, que o movimento social, aquilo. Nós utilizamos aquele espaço para dizer, são vocês. É o agronegócio que é o agrogolpista e que é responsável pela destruição do país e agora está comprovado na denúncia que a PGR encaminhou ao Supremo. Muito importante que esses também sejam punidos. Afinal de contas, quem é que descarregou dinheiro para essa turma? Quem é que financiou todo esse esquema no Brasil? E fica um recado para eles também, porque é evidente que era com esse dinheiro que eles conseguiam contratar ônibus e botar essa tropa na rua para as manifestações. Vão ousar fazer isso de novo agora para essas manifestações que vocês estão tentando construir, sei lá que dia, para pedir anistia? Paguem para ver. Até porque agora no Brasil tem até general de 4 estrelas, algo que nunca havia acontecido, que está preso preventivamente, justamente porque estava tentando atrapalhar as investigações, à medida que tentou interferir na delação do senhor Mauro Cid. Todos esses elementos são fundamentais para que a gente possa elucidar a sociedade brasileira de que atentar contra a democracia não é
grave, porque nós estamos aqui defendendo um valor abstrato que talvez para a maioria do nosso povo nem faz tanto sentido no cotidiano. Mas quando nós falamos de democracia, nós estamos falando sobretudo da liberdade de organização, liberdade de manifestação, direito de defesa, que inclusive o próprio senhor Jair Bolsonaro vai ter no devido processo legal. A possibilidade de organização, de participação política, de estar aqui nesse plenário e nessa tribuna, fazendo a denúncia que for necessária, sem correr o risco do porrete ou do fuzil dos generais, para que eu não possa exercer livre e democraticamente o meu papel e a minha opinião como uma parlamentar eleita. É disso que se trata, defender a democracia. E o projeto que esses caras têm para o Brasil e para o mundo é o extremo oposto. Não é à toa que estava lá o Eduardo Bolsonaro naquelas festividades de posse do Jair Bolsonaro, sendo cumprimentado por Steve Bannon 10 segundos depois dele ter feito um gesto de saudação nazista. Ou então que são os mesmos que ficam aplaudindo o Elon Musk, que também fez o mesmo gesto de saudação nazista nas mesmas festividades, ou que teve lá, junto à FDA da Alemanha, também saudando os nazistas que, infelizmente, ainda se reorganizam, se organizam no Brasil e no mundo. Nós estamos falando de um projeto violento, totalitário, xenofóbico, que odeia mulheres, odeia a população negra, a população LGBTQIA+, e que, portanto, no último período, nos anos em que estiveram no governo, nos escolheram como alvo e que nunca mentiram que tentavam se reeleger, não conseguiram, para perpetuar e tentar legitimar aquilo que não conseguiram ao longo do governo, ou depois dar um golpe. O que será que eles iam fazer depois que desse o golpe? Qual é a dúvida? Botar na cadeia, botar para fora do país, perseguir, matar e torturar. A pessoa que vai para o microfone para saudar a brilhante Ustra é o quê? Gostaria de fazer muito pior. Felizmente o Brasil superou o 8 de janeiro, superou o Bolsonaro. Nós sabemos que querem todo tipo de manobra para tentar aprovar aqui na Câmara a anistia. Se organizam com o que há de mais atrasado e golpista na sociedade, para ver se conseguem botar peso, inclusive financeiro, para organizar essas manifestações golpistas que querem fazer no próximo mês. Mas fato é um só. O dia do Bolsonaro e dessa tropa golpista está chegando. Agora não é mais sem anistia não, porque a gente não está na defensiva. Agora é prisão para Bolsonaro. Tem que ser preso exemplarmente, junto com o Braga Neto, que tem que apodrecer naquele lugar. General Heleno, que devia ter sido preso lá no passado, pela sua contribuição ao papel na ditadura militar, tem que pagar pelo que fez. Importante destacar, inclusive, um julgamento que está sendo tocado no STF hoje pelo ministro Flávio Dino, que desconsidera a ocultação de cadáver nos perdões ali colocados na lei da anistia. Que foi o que aconteceu com o Rubens Paiva. Ou os generais não sabem o que aconteceu com ele? Onde é que ele foi enterrado? Sabem sim e precisam pagar por isso. Alguns seguem vivos ou recebendo fortunas do Estado brasileiro. Precisam perder esse dinheiro. Receber dinheiro o quê? Por ter torturado? Por ter atentado contra a democracia? Que paguem pelo que fizeram. Sejam generais, empresários, seja quem for. É um absurdo atentar contra a liberdade democrática, o direito de manifestação e aqui a vontade popular. Foi o povo que não quis que o Bolsonaro se reelegesse. E acham que reunindo aqui aquela meia dúzia de golpistas, felizmente incompetentes, eles vão conseguir passar por cima do povo brasileiro? Não conseguirão. Por isso eu espero que o Supremo Tribunal Federal, assim como foi anunciado, possa, esse ano, fazer o julgamento. É claro que ele ou qualquer um, Bolsonaro, seja quem for, vai ter o devido processo legal, porque a democracia assim o garante, o direito de defesa, mas eu não tenho a menor dúvida de qual deve ser o julgamento. E é por isso que estão alvoroçados, falam bobagem no microfone, fazem coletiva de imprensa, usam boné, tentam até mudar a ficha limpa, fazem de tudo. Porém, a nossa geração está aqui, ainda estamos aqui, afinal de contas, para dizer que não haverá anistia. Nós lutaremos pela responsabilização de todos eles, por memória, por verdade e por justiça. Muito obrigada. O Procurador-Geral da República, Gonê, entregou ao Supremo Tribunal Federal o relatório pedindo e denunciando Bolsonaro e mais 34 réus. Hoje eu trago aqui o que é essa denúncia. São 272 páginas, com muitas denúncias e muitas provas.
é pesado, mas o peso na consciência dos golpistas devia fazê-lo desistir de fazer política autoritária. Mas as provas, senhor presidente, são provas impressas e auditáveis, porque eles confiavam que nada ia lhes acontecer, deputado Patrus Ananias. Bolsonaro, por exemplo, concordou com o plano para matar Lula, diz Procurador-Geral da República. E aqui ele vai descrever o momento onde isto foi impresso para se dar este plano do punhal verde e amarelo para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E é o Procurador-Geral da República, com base em provas da Polícia Federal, que vai dizer que os documentos para este plano foram impressos, senhores e senhoras, brasileiros e brasileiras, foram impressos no Palácio do Planalto, na Secretaria-Geral da Presidência. Essa é uma primeira prova impressa e auditável. Mas eu falo uma segunda, para ficar em alguns exemplos. Operação Luneta, no celular do Anderson Torres, ministro da Justiça, que depois foi secretário de Segurança no dia 8, quando os militares não impediram que os golpistas e os kids pretos viessem a quebrar tudo aqui na Câmara, no Congresso e nos todos os poderes do país. Pois bem, a Operação Luneta estava lá no celular do ministro da Justiça. Prova impressa e auditável. Quer outra impressa e auditável? Está aqui. Operação 142, sabe onde? Na sede do PL. Pedindo o quê? Ruptura com o Estado Democrático de Direito e a tomada de poder pelo grupo criminoso, escreve o PGR. Tem mais uma prova aqui também impressa e auditável na sede do PL. Era o discurso pós-golpe. O presidente faria um discurso pós-golpe dizendo que ele era o presidente da República. Tem prova demais. Isso aqui é impressionante, o tanto de prova. É claro, aqueles que negam até a vacina para salvar vidas, negam as folhas, negam as páginas, negam a leitura. São negacionistas que negam a história, mas não vão poder negar as provas no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro vai ser preso.